Olá, minhas estrelas. Que saudade de conversar com vocês. Imagina viver entre molduras quebradas, onde até o amor precisa se esconder nas sombras. Rachel aprendeu a sobreviver em silêncios elegantes, até que um olhar inesperado arrancou dela tudo o que estava adormecido e proibido. O que você faria se o certo parecesse frio e o proibido quente como primavera? Me conta nos comentários. Aproveita para me contar de onde está me escutando. Hoje, você vai descobrir o que acontece quando a verdade invade uma casa feita de paredes seguras e despedaça tudo o que restava de controle. O céu de Seattle parecia pesar mais do que as malas de Rachel Carter. Cada passo na calçada úmida soava como um acerto de contas com o passado e com o futuro incerto que escolhia enfrentar. Vinda da ensolarada Santa Bárbara, onde os dias eram claros, mas os sentimentos eram turvos, Rachel acreditou que mudar de cidade e de amor poderia reorganizar tudo dentro dela. Eleanor Blake não era o tipo de mulher que oferecia poesia, mas oferecia estabilidade. E depois de tantas partidas mal explicadas, era disso que Rachel achava que precisava. Eleanor a recebeu com a mesma postura que usava em reuniões de diretoria. Braços cruzados, olhar firme, palavras curtas. Bem-vinda. A casa é sua, ao menos por enquanto. Rachel sorriu com os lábios, não com os olhos. O lar era um sobrado moderno com linhas retas e janelas amplas. Frio, silencioso e limpo, quase como Eleanor. Enquanto subia as escadas com as malas, Rachel notou o vazio dos corredores. Nada de quadros, fotografias ou qualquer rastro de afeto. Apenas perfeição simétrica e funcional. No fim daquela primeira noite, já de pijama e xícara de chá em mãos, Rachel ouviu a campainha. Eleanor não reagiu. "Pode atender?" Disse sem desviar os olhos do notebook. Ao abrir a porta, ela viu uma jovem encharcada, com cabelo vermelho intenso colados ao rosto e olhos que pareciam carregar um furacão. "Charlie", disse a garota, "filha da Eleanor. Você deve ser a nova ocupante da ala norte." A voz era carregada de sarcasmo. Rachel gaguejou algo educado, mas seus olhos não sabiam disfarçar. Charlie tirou o casaco e lançou-o sobre a poltrona branca da sala, sem pedir licença. "Ela não te contou que eu existia?" Rachel tentou conter a surpresa. Ela mencionou brevemente. A jovem riu sem humor. Claro, ela sempre faz isso. E então, pela primeira vez, elas se olharam por tempo demais. Não havia carinho nem empatia. Havia apenas o tipo de curiosidade que arrepia a pele. Rachel foi dormir inquieta. Não por causa da nova casa, mas por aquele olhar tão cheio de alguma coisa que ela não sabia nomear. E por uma certeza incômoda. Aquela garota iria bagunçar tudo o que ela havia planejado manter sob controle. Naquele instante, ela soube que a tempestade não era só lá fora. Na manhã seguinte, Rachel desceu para a cozinha já esperando um novo embate, mas encontrou apenas o silêncio. Charlie não estava. Eleanor, como sempre, já havia saído para o escritório antes do sol tocar os vidros. Sozinha, Rachel tomou seu café preto, observando a neblina engolir o jardim geométrico. Nada ali era espontâneo. Nem os móveis, nem os afetos. Horas depois, ao subir para explorar a casa, Rachel empurrou uma porta entreaberta e encontrou um quarto cheio de vida. Pôsteres de bandas indie, livros empilhados de forma caótica, meias no chão e uma parede coberta por anotações coladas com fita. Era ali que Charlie existia, longe do minimalismo imaculado da mãe. Sentiu-se uma intrusa, mas também fascinada. "Curiosa, né?" disse Charlie, surgindo atrás dela com um olhar semicerrado. Rachel se virou, culpada. A porta estava aberta. Charlie entrou, jogando a mochila no chão. "A porta da minha vida também sempre esteve, mas ninguém entra." Havia algo de poético em suas palavras, algo que incomodava Rachel. Nos dias seguintes, os encontros se multiplicaram. Sempre curtos, sempre carregados. Charlie se movia pela casa como uma tempestade presa num aquário.
Rachel tentava manter a distância segura, mas cada conversa deixava uma marca. Era como caminhar descalça sobre cacos de vidro. Você tenta não sangrar, mas sabe que a ferida vai vir. Eleanor nunca mencionava a filha. Era como se Charlie fosse um detalhe inconveniente do passado. Em uma tarde cinza, Rachel perguntou casualmente: "Por que ela nunca fala de você?" Charlie deu de ombros, sem olhar. "Porque eu atrapalho a narrativa que ela quer mostrar." E completou, com um meio sorriso: "Você vai entender, se ficar tempo suficiente." Naquela noite, Rachel encontrou algo no banheiro que a fez parar. No espelho, em letras vermelhas feitas com batom, estava escrito: "Ela só vê o que quer." Um arrepio percorreu sua espinha. Era uma frase simples, mas doía como uma lembrança antiga. Rachel percebeu. Em uma casa cheia de silêncio, as dores falavam através do espelho. O som da chuva contra as janelas tinha virado trilha sonora dos dias de Rachel em Seattle. A casa, embora elegante e ampla, parecia menor a cada troca de silêncio com Eleanor. E cada passo atento à presença de Charlie. Era como viver dentro de um filme mudo, onde apenas os olhos se comunicavam e diziam demais. Em uma tarde arrastada, enquanto Eleanor resolvia questões no escritório, Rachel vagou pela casa à procura de um lugar onde pudesse respirar. Acabou no pequeno cômodo dos fundos, uma espécie de biblioteca improvisada. Pilhas de livros, anotações em cadernos espiralados, uma xícara manchada esquecida num canto. E, no meio da desordem poética, uma figura sentada no chão, encostada na estante. Charlie. Ela segurava um exemplar gasto de The Bell Jar, de Sylvia Plath, os dedos marcando frases com a precisão de quem sublinha cicatrizes. Rachel hesitou, mas não foi embora. "Gosto desse livro", comentou, quase num sussurro. Charlie ergueu os olhos lentamente. "As pessoas que gostam desse livro geralmente não estão bem." Rachel sorriu de canto. "Acho que ninguém está." Charlie se moveu, abrindo espaço ao lado. Um gesto simples, mas inesperado. Rachel sentou-se sem saber exatamente por quê. Talvez pela companhia. Talvez pela confissão não dita que existia naquele quarto. Duas mulheres tentando não afundar. "O que você fazia na Califórnia?" Charlie perguntou, folheando o livro sem olhar. "Projetava casas. Aparentemente bem." Charlie riu com ironia. "E agora projeta silêncio?" Rachel não respondeu, mas sentiu o peito apertar com a precisão cruel da pergunta. Charlie deixou o livro cair no colo e virou o rosto para ela. "Você sabia que minha mãe me mandou para um colégio interno quando eu tinha 10? Disse que era o melhor para mim. Eu só achei que era mais fácil para ela." A dor na voz dela não vinha em gritos. Era um sussurro cheio de passado. Rachel não sabia o que dizer. Então olhou para o livro e leu em voz baixa. Eu respirei fundo e escutei a velha arrogância do meu coração. Eu sou, eu sou, eu sou. Charlie fechou os olhos. Essa parte é bonita. Dá raiva. Rachel sussurrou. Dá esperança. Charlie a encarou, séria. Você ainda tem isso? O modo como Charlie olhava para Rachel a fazia se lembrar que ainda existia. A frase de Sylvia Plath ainda pairava no ar do pequeno cômodo nos dias seguintes. Eu sou, eu sou, eu sou. Rachel tentava esquecê-la, mas era como se Charlie tivesse tatuado aquela sentença em seu peito. Desde aquela tarde na biblioteca, tudo mudou de lugar dentro dela. Até o tempo parecia passar de outro jeito. Charlie agora aparecia com mais frequência, não por acaso, mas como quem testava os limites de uma presença. E Rachel, mesmo tentando manter a compostura, se sentia cada vez mais envolvida por aquele jeito espontâneo, quase selvagem, de existir. Na quarta-feira, Eleanor sugeriu um jantar em casa, para reunir a família. Rachel cozinhou um risoto simples. Eleanor abriu um vinho francês e Charlie apareceu tarde, com os cabelos molhados e uma camiseta surrada dos Smiths. Sentou-se sem pedir desculpas. Seus olhos encontraram os de Rachel apenas uma vez, e foi o suficiente para acender um incêndio em silêncio.
Havia tensão no ar. Eleanor falava sobre números, contratos, o novo projeto da empresa. Charlie cortava o frango com força. Rachel sorria e fingia ouvir. Até que as mãos se tocaram. Foi rápido. Ao tentar passar o saleiro, Rachel esbarrou nos dedos de Charlie. Nenhuma das duas recuou de imediato. O mundo ficou em silêncio. Eleanor não percebeu, mas Rachel sentiu a pele queimar, o estômago revirar. Era só um toque, mas foi como abrir uma porta que ela jurou nunca mais empurrar. Naquela noite, Rachel subiu as escadas com passos contidos. No quarto, tentou ler, tentou ignorar, mas a sensação do toque voltou. Uma memória tátil. E com ele, um sonho. Estava num campo aberto, ao lado de Charlie, que sorria com leveza. Mas ela acordou ofegante e culpada. Na cozinha, na manhã seguinte, Eleanor tomava café. "Você está diferente", comentou. Rachel disfarçou com um sorriso. Talvez seja o clima. Mas ela sabia que não era o clima. Era o toque. Era Charlie. Rachel sentia falta de um sonho que nunca deveria ter tido. Charlie não apareceu por 2 dias. A ausência dela era quase uma presença barulhenta na casa. Rachel tentava fingir que não percebia, mas seu olhar caía para o quarto fechado, o lugar na mesa vazio, o silêncio que agora parecia mais denso. Quando finalmente voltou, foi como um furacão contido. Charlie entrou com passos firmes, fones de ouvido no pescoço e uma expressão indecifrável. Rachel estava na sala, tentando se concentrar em plantas de um novo projeto, mas tudo em seu corpo se tensionou com a presença da jovem. "Podemos conversar, sozinhas?" Charlie perguntou, sem rodeios. Rachel hesitou, depois assentiu. Subiram para o estúdio, um ambiente neutro, mas nada ali parecia seguro. Charlie se encostou na parede, os braços cruzados, os olhos fixos. "Você tem medo de mim?" ela perguntou. Rachel tentou rir, mas o som saiu frágil. "Medo de quê?" "De sentir algo que não deveria." As palavras pairaram no ar como fumaça densa. Rachel abriu a boca para responder, mas Charlie se aproximou. Devagar, como quem desafia sem tocar. Seus olhos não piscavam. E então aconteceu. O beijo veio sem aviso, mas carregado de tudo que ficou preso nos olhares, nas entrelinhas, nos toques acidentais. Foi um beijo urgente, mas não apressado. Carregava dor, desejo e a confusão de quem não sabe se está se encontrando ou se perdendo. Rachel respondeu, primeiro com hesitação, depois com entrega. Até que o medo gritou mais alto. Ela a empurrou com delicadeza, o coração em descompasso. "A gente não pode..." murmurou quase sem fôlego. Charlie recuou, os olhos marejados. "É claro que não", disse, com uma dor que parecia antiga, e saiu. A porta bateu devagar, mas o som pareceu um trovão. Rachel ficou ali, com o gosto do beijo ainda nos lábios e o peso de um erro inevitável cravado no peito. Na mesma noite, Eleanor chegou mais cedo. Trazia vinho, relatórios e o costumeiro ar de controle. Parou na frente de Rachel e perguntou com os olhos fixos: "Está acontecendo alguma coisa entre você e a Charlie?" E então, Rachel mentiu, com a mesma elegância de quem esconde um incêndio sob a pele. Com a voz firme, os olhos treinados e um sorriso tão discreto quanto doloroso, respondeu: "Claro que não." Eleanor aceitou sem pestanejar. Estava mais preocupada com a próxima rodada de investidores do que com o que acontecia dentro da própria casa. Mas Charlie não aceitou. Nem respondeu às mensagens que Rachel enviou nos dias seguintes. Voltou ao seu silêncio cheio de música alta e portas trancadas. Rachel fingia normalidade, mas dentro dela, algo implodia devagar. Durante uma tarde abafada, Eleanor entrou no estúdio com 2 taças de vinho. "Acho que já passou da hora da gente conversar sobre o futuro." Rachel fechou o notebook. "Que futuro?" Eleanor sorriu de forma impecável, como sempre. "Pensei em algo mais sólido, algo nosso." E então disse, com a naturalidade de quem fecha contratos: "Casa comigo, Rachel." O mundo parou. Não pela surpresa,
mas pela ausência de emoção. Rachel não sabia o que doía mais, o pedido seco ou a falta de resposta imediata que seu corpo não conseguiu esconder. "Você precisa pensar?" Eleanor perguntou, quase ofendida. "Sim", respondeu Rachel, e saiu do cômodo com a taça ainda cheia. Ela subiu devagar, o coração em um ritmo que não combinava com o silêncio da casa. Parou na frente da porta de Charlie. Quis bater, quis entrar, mas não fez nada. Naquela noite, Rachel sonhou com um beijo de novo. Só que dessa vez, ao acordar, sentiu o gosto amargo da ausência. Na manhã seguinte, encontrou um bilhete sob a porta do estúdio. Escrita firme, letra inclinada. "Você prefere a segurança ou a verdade?" Rachel ficou ali, segurando o papel como se fosse vidro quente. Aquilo não era só uma provocação, era um espelho. Rachel escolheu o silêncio, mas ele não a deixou em paz nem por um segundo. O bilhete não saiu das mãos de Rachel até a noite cair. A pergunta ecoava em cada canto da casa. "Você prefere a segurança ou a verdade?" E pela primeira vez em anos, ela soube a resposta. Não disse a Eleanor. Apenas arrumou as malas pequenas, as mesmas que trouxe da Califórnia. Não houve briga, nem lágrimas. Eleanor apenas observou. "Vai mesmo jogar tudo fora?" Rachel sorriu, triste. "Eu nunca tive tudo." Ela não foi para longe. Ficou em Seattle, mas escolheu a sombra. Um apartamento pequeno, discreto, em um prédio antigo do centro. Ali, Rachel e Charlie viveram o que não ousavam nomear. Um romance cheio de silêncio, escondido dos olhos do mundo. As noites eram longas, os dias curtos. O amor, quente e urgente. Mas a luz do sol nunca as tocava. Charlie se tornava outra com Rachel. Menos ácida, mais leve. Lia poemas em voz alta, escrevia bilhetes no espelho com batons coloridos, cozinhava de avental e música alta. Rachel a observava como quem tenta memorizar um pôr do sol, sabendo que uma hora escurece. Os meses passaram, e passaram. O esconderijo virou rotina, as desculpas também. É melhor assim. Ninguém precisa saber. A gente se basta. Mas a cada manhã, o mundo parecia mais longe, e a respiração mais curta. Rachel via a juventude de Charlie pulsar, viva e inquieta. Percebia o olhar dela vagar pela janela, como quem espera por mais. E sabia, ainda que negasse, que esse amor vivia do que era escondido. E o que vive na sombra se apaga. Certa noite, deitada ao lado de Charlie, Rachel ouviu algo que não estava pronta para escutar. "Você acha que isso pode durar para sempre assim?" Rachel não respondeu. Mas dentro dela, algo desmoronou. E pela primeira vez, Rachel teve medo. Não do amor, mas do fim dele. No começo, o esconderijo era excitante, quase poético, mas com o tempo, virou prisão. Rachel acordava e ia trabalhar sem contar onde morava. Charlie voltava da faculdade e esperava pelo toque na porta como quem espera permissão para existir. A rotina era feita de risos abafados, encontros curtos e despedidas com gosto de dúvida. Rachel via as horas escorrendo pelos dedos e sentia que, aos poucos, Charlie escapava junto. A leveza dos primeiros meses cedeu espaço ao peso de um amor que só podia respirar no escuro. Charlie começou a sair sozinha mais vezes. Foi em eventos da faculdade, voltou tarde, usava batons diferentes. "Conheci uma menina legal", disse uma noite, sem pedir desculpas. Rachel congelou. "E você gostou dela?" Charlie mordeu os lábios. "Ela me olha sem medo, e com ela, eu posso ser inteira." Rachel tentou sorrir, mas foi um sorriso triste, doído, do tipo que vem de quem já entendeu, mas ainda não aceita. "Eu te amo, Rachel, mas amar assim, escondido, pequeno, não é justo, nem com você, nem comigo." Aquela noite foi longa. As duas dormiram na mesma cama, sem se tocar. O silêncio entre elas gritou mais alto do que qualquer discussão. Nos dias seguintes, Rachel não impediu, não implorou.
Apenas observou Charlie se afastar com a mesma naturalidade com que havia se aproximado. Era o fim. Não por falta de amor, mas por falta de espaço para ele crescer. E então, com o mesmo cuidado com que entrou, Charlie se despediu. "Obrigada por me enxergar", disse, antes de fechar a porta pela última vez. Rachel ficou ali, parada, com a certeza de que algumas histórias não são feitas para durar, mas para mudar quem a gente é. E no silêncio que ficou, Rachel ouviu pela primeira vez o som de deixar ir. Rachel não chorou, não gritou, apenas respirou fundo e olhou ao redor do apartamento agora vazio. Cada canto carregava um traço de Charlie. O cheiro de lavanda no travesseiro, a caneca rachada preferida, o batom vermelho ainda esquecido no banheiro. E mesmo assim, ela soube. Era hora de partir. Voltou para Santa Bárbara em uma manhã cinzenta, como se Seattle tivesse decidido se despedir com a mesma suavidade que Charlie. Deixou o emprego, trocou os projetos por silêncios e passou semanas sem sair de casa. Até que um dia, como num impulso antigo, pegou um caderno e começou a escrever. Não plantas, nem orçamentos, mas história, sentimento. Nasceu ali Primavera em Seattle, um romance sobre duas mulheres que se encontraram no lugar errado, na hora errada. E ainda assim, se reconheceram. A escrita foi sua forma de sobreviver à ausência. Cada capítulo era um sopro de vida que ela mesma não sabia que ainda tinha. Enquanto isso, Charlie seguia. Continuava a faculdade, conhecia novas pessoas, ria mais leve. Mas havia dias em que algo a parava no meio da rua, em frente a uma livraria, no som de uma música, no cheiro de café forte, e ela lembrava, não com dor, mas com uma saudade suave, como quem revisita uma cicatriz já curada. Foi numa dessas manhãs que viu o livro. Estava ali, na vitrine de uma pequena livraria em Capitol Hill. Capa azul, flores brancas e um nome que fez seu coração acelerar. Rachel Carter. Entrou, comprou sem pensar. Leu em 2 dias e chorou como se as palavras tivessem sido escritas em sua própria pele. Na dedicatória leu: "Para quem me mostrou que o amor verdadeiro não precisa durar para ser real." E naquela página, Charlie entendeu. Algumas histórias terminam, mas para sempre viverão dentro da gente. O tempo passou com a delicadeza dos ventos de primavera que cortam o inverno sem pressa. Charlie não voltou atrás. Rachel não procurou. Mas as duas, em mundos diferentes, sabiam que carregariam uma a outra como se carregam marcas na pele, nem sempre visíveis, mas impossíveis de esquecer. Rachel publicou o livro, fez pequenas palestras, voltou à arquitetura, mas com outro olhar. Projetava agora não apenas casas, mas espaços que acolhiam. Era como se, ao escrever sobre sua história, ela tivesse redesenhado a própria alma. Charlie, por sua vez, se formou. Namorou outras pessoas. Viveu amores mais leves, mais públicos, mais fáceis, mas nunca mais tão profundos. Havia, em tudo que tocava, um pouco da mulher que a viu quando ninguém mais enxergava. Quando caminhava pelas ruas de Seattle, ainda passava em frente à antiga livraria, só para lembrar do dia em que encontrou seu próprio nome escondido entre parágrafos. Eleanor nunca soube de nada. Continuou com sua vida planejada, seus contratos, suas reuniões. Mas certa vez, ao abrir uma caixa de livros antigos, encontrou o exemplar de Primavera em Seattle. Leu a dedicatória e demorou mais do que o normal para respirar. Pela primeira vez, sentiu que talvez tivesse perdido algo que nunca soube valorizar. Charlie guardou o livro numa caixa especial. Não o relia, mas sabia cada frase de cor. Às vezes, em noites solitárias, abria aleatoriamente uma página, lia uma linha qualquer e sorria. Aquele sorriso que carrega mais lembrança do que desejo. Rachel, em uma conversa, foi perguntada se o livro era baseado em um romance real. Ela apenas respondeu: "Algumas histórias não precisam ser explicadas, basta senti-las." Rachel não esperou promessas, nem reencontros, mas teve a certeza de que o amor, quando verdadeiro, não vai embora. Ele se transforma.
E aí, você também sentiu que esse final doeu, mas libertou? Rachel e Charlie nos lembram que alguns amores chegam não para ficar, mas para revelar quem a gente realmente é. Quantas vezes você já precisou esconder o que sentia só para não assustar o mundo? Me conta nos comentários, qual parte dessa história te fez respirar mais fundo? Se essa história te abraçou de algum jeito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma história que espero balançar seu coração.